com a produção do estúdio, Jonathan Bela, meu co-host ali, que também está ali, Jonatas Marques, e eu de host hoje, Célio Souza. Estou aqui conversando com uma pessoa muito especial, né, que tem muito trabalho prestado na nossa cidade de Itacaimbó, e vai conversar um pouquinho conosco e contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua vida profissional. Nós vamos conhecer mais. É um prazer, meu amigo Nadilson. Seja bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade para partilhar dessa maravilha que é poder conversar com você e dividir um pouco das nossas ideias e transmitir conhecimento, que é a função do que a gente quer transmitir para as pessoas que estão em casa, que vai nos assistir, que vai assistir esse vídeo, um pouco de conhecimento. É o que a gente quer trazer para você. Então seja bem-vindo, Nadilson, ao podcast. Muito obrigado, Célio. Muito obrigado, Jonathan, pelo convite. É uma honra para mim estar participando, né, desse podcast e saber que a gente vai poder chegar um pouco mais longe, né? Chegar naquelas pessoas que realmente importam e que querem ouvir conteúdo de qualidade, que quer discutir coisas relevantes para a nossa cidade e para a nossa vida. Muito obrigado a você pelo convite. Show de bola. Vamos embora. Tudo certo aí, né, Jonathan? Cara. Então vamos lá. Nadilson, para começar com você, eu tenho uma curiosidade, algumas pessoas até eu já conheço você, mas assim, queria que você começasse falando assim da sua família, de quem você é filho, você é natural de Itacaimbó, de onde você veio, sua família. Isso, Célio, eu posso dizer que eu sou um pouco... Eu aprendi um termo quando era criança que eu achei muito interessante com uma professora minha. Ela trouxe um texto à discussão que falava sobre um caixeiro viajante. O caixeiro viajante é aquelas pessoas que viajam de cidade em cidade vendendo as coisas, né? Vendendo rede, vendendo... naquela época, hoje não se vê tanto, né? Um chocalho, vendendo fumo de rolo, né? Então o caixeiro viajante é essa pessoa que viaja bastante de cidade em cidade. Não tem morada certa, né? Não tem morada certa. E eu veio que coisa interessante, Célio. Eu nasci em Caruaru, né? Eu nasci em Caruaru. Fui registrado no Pará, numa cidadezinha chamada Paragominas. E com 2 anos voltei para Itacaimbó. Então veja que eu sou itinerante, né? Então assim, meu pai é nascido e criado em Itacaimbó. Meu pai é um senhor chamado Nadide Neco Moço, irmão de Zezinho Itacaimbó. Um dos maiores vaqueiros que Itacaimbó já teve. Meu tio Zezinho, ele é muito bom em vaquejada de morão, né? Em vaquejada de pista. E meu pai era um vaqueiro renomado na cidade como um vaqueiro de pega de boi, né? Daquele de mato, pega de boi de mato. E minha mãe era uma doméstica, né? Que infelizmente teve que se separar do seu marido. Minha mãe era uma senhora chamada Dona Linda, né? Muito conhecida. Dona Linda da Bomboniere, e ela voltou para Pernambuco quando eu tinha 2 anos de idade. Deixou lá na cidade de Paragominas mais 3 irmãos meus e voltou só comigo para cá. Então eu me considero nascido e criado em Itacaimbó, né? Vi muitas pessoas já partirem desse plano para o outro, né? Mas amo Itacaimbó de coração. É minha cidade, é minha terra natal. Muito legal, velho. Ou não, isso não quer dizer que quando você veio pra cá, tu veio só com a tua mãe e teu pai ficou morando lá no Pará? Isso, no Pará. Meu pai ficou morando lá, inclusive lá ele construiu história, né? Ele saiu daqui quando ele era muito novo ainda, foi morar lá. Lá no Pará, minha mãe teve meus 3 irmãos, né? Naelso, Nailce e Nadiane. E teve meus 3 irmãos lá. E me teve aqui em Pernambuco e voltou para o Pará para morar lá. E lá ela infelizmente teve que se separar do meu pai e voltou para cá e casou com um senhor chamado Zezinho. Zezinho, que era conhecido como Zezinho Carrapato, que teve um mercadinho durante muito tempo ali na frente da Praça de Seu Carlinhos Leite. Isso, da Praça de Seu Carlinhos, quase vizinho ali da cooperativa, né? Nossa. Então eu passei minha vida inteira, dos meus 2 até os meus 20, quando eu casei, lá naquela casa, onde hoje só me resta saudades. Que benção, que legal, velho. Eu já fui lá na tua casa já, Nadilson, e uma das coisas que eu também gosto, né, não tão quanto você, mas eu percebi que você é um cara muito apaixonado pela leitura.
Quando é que, assim, essa paixão ela inicia? Já na fase adulta ou desde criança tu já foi já Sempre fui uma criança muito curiosa, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa e teve professores que foram fundamentais nessa minha formação e no hábito pela leitura. Eu lembro de alguns, né, que vou citar o nome, por exemplo, como professora Adilza, que hoje mora em Belo Jardim, é mãe do ex-vereador Bruno Galvão, ela ensinava aqui. E ela foi uma ótima professora, me marcou. Tiveram outros, por exemplo, como professora Mônica, né, que era uma professora de português, a irmã de Maricelso, irmã de Celhão. E Mônica era uma pessoa sensacional, principalmente no quesito língua portuguesa. Só que quando nós estamos ali no ensino fundamental, a gente não sabe muito o significado do que tem o estudo para a gente, né? A gente vem ter consciência do qual o significado do estudo quando a gente vai entrando na adolescência, né? Entrando na vida adulta, a gente vai tendo a importância, né? Que a gente só consegue mudar a sociedade se a gente tiver uma boa educação. E quando eu tinha meus 15 anos, quem me emprestou um livro para eu fazer uma leitura, e eu amava as aulas de história dele, foi o professor Adalto, né? Doutor Adalto Guedes. Então ele me emprestou um livro chamado Manifesto do Partido Comunista, de Marx. Um livro denso, mas que eu já começava a entender algumas coisas. Então a minha paixão pela leitura começou ali, né? E eu ouvi uma frase muito interessante quando eu era novo que dizia o seguinte, que uma casa sem livro é um corpo sem alma, é um corpo sem vida, né? Então tá aí a importância da gente poder ler um livro, da gente se debruçar. É uma porta para a gente conhecer outros mundos, né? E sair do nosso pequeno vazio existencial que a gente tem dentro da gente, né? Então, quando a gente lê, quando a gente escuta uma boa música, é uma oportunidade que a gente tem de se abrir para outros mundos. Ô Nadis, hoje, velho, e você falando sobre isso, eu admiro muito, né, a nossa geração, algumas pessoas dessa geração que no ensino médio, seus 14 até os 18 anos, que ainda não tinha um iPhone na mão. Isso. E aí a gente tinha poucas coisas para fazer, brincar com os amigos, né, e fazer como você fazia, procurar um livro, leitura. Eu sempre fui assim, estudei, sempre gostei de estudar, mas eu nunca tive paixão por livros, assim. Eu vim ter depois que eu comecei a frequentar a igreja, conheci a Bíblia, e através da Bíblia eu comecei a pegar gosto pela leitura e descobrir outros livros, que isso me abriu minha mente para outros horizontes, que era tipo assim, eu vivia num mundinho pequeno e o livro ele deu essa abertura para que eu pudesse expandir minha mente em termos de conhecimento. E hoje, véio, a gente vê uma galera jovem que não está muito afim do livro. Como que tu vê essa questão e tu acha que o livro ele realmente é importante para a vida da gente como um todo? Tu acha que influencia, torna-se a gente pessoas melhores? A leitura ela é fundamental, Célio. A leitura ela é fundamental. Essa semana se comemorou a Semana Nacional de Alfabetização. E existe um grande autor brasileiro, renomado no mundo inteiro e reconhecido, chamado Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele escreveu livros fundamentais, né, que são estudados no mundo inteiro, como Pedagogia do Oprimido, né? E ele fala uma frase muito interessante, Célio, né? Já que a gente está falando sobre livro, ele diz o seguinte, que a alfabetização ela é muito mais que aprender a ler e escrever. A gente às vezes acha que a pessoa só é alfabetizada se ela saber ler e se ela saber escrever. Além disso, a alfabetização ela é a habilidade de ler o mundo. Entendeu? Quantas e quantas pessoas a gente conhece que são letradas, que sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar um texto, né? Isso é conhecido como analfabetismo funcional. Infelizmente, é um problema da nossa sociedade, porque, por exemplo, Célio, quando a gente vê hoje na era, né, que é chamada como a era da pós-verdade, que nem sempre a verdade, vão relativizar a verdade para adaptar ela àquilo que você acredita, é o que a gente mais está vendo hoje, a era das fake news, né? Então, assim, eu invento uma mentira para ela poder me agradar e eu passo a defender ela como verdade.
E a leitura, ela tem a capacidade de nos abrir esse olhar, Célio. Ela tem essa capacidade de nos fazer enxergar além, porque ela nos abre outro mundo, né? Ela nos abre o mundo da percepção, da compreensão, do diálogo, né? De tentar entender como esse diálogo vai dialogar com as mais diferentes especialidades, né? Então é por isso que se discute a interdisciplinariedade, a função que tem a questão cognitiva na nossa vida, né? A questão da linguagem, como é que a gente se comunica. Então tudo que a gente faz, de alguma forma está comunicando, Célio. A função do livro é tentar nos fazer ser menos ignorante, né? E ser mais cultos. Cultos que eu digo a entender realmente essa dimensão do mundo que não está vista, né? Mas que está para além daquilo que a gente está podendo ver. Se aprofundar em áreas que muitas vezes não estão no nosso alcance, no nosso dia a dia. Isso né? mesmo. Às vezes na nossa família, com os nossos amigos. Então, assim, acho que a leitura, ela abre uma experiência para a sua vida, traz um conhecimento para um ambiente da qual você muitas vezes não está. E esse ambiente, ele é maior. Né? Você está ali dentro de um convívio que você está limitado àquele pequeno conhecimento. E quando você se abre a leitura, você começa a expandir esse conhecimento, a melhorar a sua forma de ver as pessoas, de ver a vida, né? Tanto que eu digo isso, assim, a Bíblia mesmo para mim foi algo que mudou a minha mente, mudou a forma de eu ver as pessoas, de eu tratar as pessoas, e eu fui vendo isso através da leitura, né? E hoje a gente vê, véio, que tem uma galera, né? Algumas pessoas que têm preguiça de ler, até começa isso que a gente estava falando, a questão da fake news, né? Da gente só ser aquele leitor de taja de notícia, lê a taja e começa a replicar aquilo ali, né? E muitas vezes não consegue ler a matéria inteira, ler a reportagem ali inteira e ver o que está acontecendo, se realmente é aquilo ali. E hoje a gente vê que, principalmente os jornais, que eles começam a transmitir notícia, eles gostam de colocar uma frase ali que te chama a atenção, que é para você ir para a leitura. E quando você vai na leitura ali ver a reportagem, o que não é tudo aquilo que estava te chamando. E às vezes a gente não vai para a leitura e já começa a replicar aquilo ali que viu na frente, e muitas vezes é uma fake news. Então acho que assim, a leitura ela é para isso, é para a gente pegar gosto, para a gente aumentar o nosso conhecimento, né, em geral. Então, é isso que a gente precisa buscar, levar para a nossa juventude. Isso mesmo, a questão da leitura. Acho que o cara que ele tem gosto pela leitura, ele precisa incentivar outras pessoas a ler. Tem um projeto muito bacana também aqui, que é a biblioteca, né? Não sei como que é, assim, mas não é mais visitado como antigamente as bibliotecas, né? E é uma coisa que a gente pode até também ver. Tem cidades que o incentivo é tão grande que os caras colocam geladeiras, né? na cidade, colocam livros ali para incentivar as pessoas a buscar essa leitura. Isso, ô Célio, e você falando nesse assunto em relação à questão das mensagens, né, sobre reportagens, por exemplo, se nós formos observar a forma como são construídas as plataformas sociais, né, Facebook, Instagram, os Reels do YouTube, o Twitter, né, a gente pode considerar esse tipo de mensagem como um fast food da informação, né? Aquela coisa que está pronta, que a gente se alimenta, mas que nem sempre tem substância, né? Como diria o Matuto, né? Não tem substância, não traz algo de sustentável para a gente, de concreto, isso. Era essa a palavra que eu estava procurando. E por que é que eu digo isso? Porque, Célio, por exemplo, se hoje a gente for para uma plataforma social e aquilo que a gente vê nos cursos de formação sobre como mexer com YouTube, Instagram, Twitter, seja rápido, né? Seja objetivo na sua. Porque nós estamos acostumados a receber informações rápidas. E querer resolver rápido, né? E querer resolver rápido. E não existe solução fácil para problema complexo. Não existe solução fácil para problema complexo. E por que é que eu digo isso? Vamos fazer uma análise hoje, Célio, por exemplo, da sociedade. Aonde é que a nossa população se informa? Primeiramente, celular. Segundo, pela TV. E a TV, ela tem uma formação que vai tender a mostrar a realidade na visão de quem está fazendo a pauta do programa. Então, por exemplo,
A gente vai ter muitos outros assuntos relevantes para se poder falar, mas não se toca no assunto. Então você passa uma informação rápida, de certa forma você forma a opinião do leitor, mas não deixa todas as informações necessárias para que ele monte a própria opinião dele. E por que é que eu estou dizendo isso? Por exemplo, se a gente for observar, Célio, a quantidade de informação que a gente recebe desnecessária hoje no dia a dia. Por exemplo, vamos lá. A gente liga num programa bem conhecido aqui da região da gente, que fala muito sobre violência. Cardinô. Programa do Cardinô. Né? Matou-se hoje 10 pessoas na cidade do Recife. A cidade está violenta. Tá uma coisa absurda. Não tem segurança pública. Só que a gente precisa começar a analisar a realidade, Célio, da nossa realidade. A gente precisa começar a ver a nossa realidade. Se a gente for olhar para Itacaimbó, quando foi que teve um homicídio? Faz tempo, graças a Deus. Não é isso? Graças a Deus faz tempo. Então, assim, a gente precisa parar de tentar. Eu sempre costumo dizer isso. A gente discute o todo e a gente não discute o que está perto. Aquilo que está ao nosso redor. O que é essencial para nós. O que é essencial para nós. Muitas vezes a gente fica perdendo tempo discutindo coisas que lá fora... Vamos discutir a guerra da Ucrânia. Meu amigo, a gente está em Itacaimbó, a gente está em Pernambuco, a gente está dentro do Brasil, né? Então, qual a relevância que tem a guerra da Ucrânia? Na questão econômica. Não, aí é outro assunto. Agora, vamos falar da questão local. Então, assim, a gente não discute a questão local. A gente não vê a população discutindo os problemas do município, né? A gente vê a população discutindo os problemas do município quando é para falar mal de alguma coisa. Olha, a BR está muito esburacada, mas ninguém apresenta uma solução. E quando se apresenta, é desacreditado. Porque a informação fast food, a informação para desacreditar ou descredibilizar alguém, ela é melhor. Ela chega mais rápido, né? Existe um livro muito interessante, chamado Como as Democracias Morrem. E ela diz o seguinte, que enquanto a verdade passa um ano para dar a volta ao mundo, a mentira, dentro de uma hora, ela circula o mundo. Então, assim, tá entendendo? Veja a importância que tem da informação correta, da gente ser sério com aquilo que a gente faz. Então, a gente precisa ter responsabilidade com nossas ações. E é por isso que a gente precisa ter autoconhecimento daquilo que muitas vezes a gente vai falar, né? Para você não trazer, ou seja, o conhecimento é isso. É você realmente tomar conhecimento de algo, né, que é verdadeiro e você poder transmitir isso para que isso realmente seja verdade, né? E tem um escritor, e a gente precisa também, falando dessa questão de transmitir algo que é mal e algo que é ruim, se eu não estou enganado, tem um escritor que ele fala sobre isso, que aí o cara vai falar de um amigo dele, né? Falar do amigo dele para o colega. E aí o escritor fala e pergunta para ele, isso que você vai falar, é verdade? Você tem 100% que é verdade ou você escutou de alguém que falou? Eu vou fazer 3 perguntas para você, ele pergunta, né? Isso vai me ajudar a acrescentar alguma coisa na minha vida? É relevante para mim? Se eu deixar de ouvir isso, vai mudar a minha vida? Se passar nessas 3 coisas, então eu quero ouvir. Se não, então muitas vezes a gente começa a replicar mensagens, né? Propagar o mal, falar mal do outro, com coisas que a gente já ouviu de alguém, né? Ou seja, criar uma rixa, é aquela questão que a gente às vezes fala, né? Alguém falou, né, de Juntas, né? Alguém falou mal de Juntas, né? Para mim, né? Alguém disse, chegou até mim e disse, Juntas estava falando mal de você. Então eu começo a criar uma má impressão de Juntas, mas eu não tenho capacidade de ir lá e perguntar a ele o que é que está acontecendo. Então muitas vezes é isso, né? A gente entrando nesse assunto, a gente buscar a verdade, né? Buscar da onde veio a fonte, de onde surgiu isso. Então eu vou lá e vou perguntar. A gente tem que parar com essa propagação, porque eu escutei alguém me dizer, ou porque eu vi e dali eu tiro minha impressão, que eu acho que fulano não gosta de mim porque eu vi ele olhar de cara feia para mim. Então acho que vai muito mais além. A gente precisa realmente se informar. Ronaldo, se voltando à leitura, tu imagina mais ou menos que quantos livros tu já leu já nesses anos aí, tu tem uma média? Célio, eu acredito que eu já li mais de 300 livros. Caraca.
Mais de 300 livros. Se você for lá em casa, você vai ver que tem muito livro, né? Eu gostaria de poder ler mais, mas infelizmente A correria do dia a dia não deixa, né? Mas são cada livro mais encantador do que o outro. Tu consegue, assim, dizer mais ou menos qual foram os livros que tu leu que tem uma relevância para tu, assim, conhecimento? Quais são os livros que tu... Sim, Célio, eu posso lhe dizer que atualmente eu tô lendo um livro chamado Torto Arado, que é de um autor, se eu não me engano, ele é cearense, né? O Itamar Vieira de Souza. Ele vai falar sobre como é que se dá essa vivência no interior, nos rincões do país, né? Sobre a questão de preconceito, o papel da mulher, né? Enfim, ele traz muito essa realidade local da gente, né? É esse livro do Itamar Vieira. Mas existe um livro, Célio, que nessa vida, nos meus 34 anos de vida, me marcou bastante. É um livro chamado A Pobreza no Paraíso Tropical, de Márcia Anita Sprandel. Esse livro ele vai falar sobre como se dá a formação do Nordeste e como se dá a formação da pobreza no país. Ele vai falar sobre, na relação histórica, como é que você tem mais a valorização do Sul e a desvalorização do Norte e Nordeste, né? E o porquê do Sul ser desenvolvido e o Nordeste ser subdesenvolvido. É histórico no nosso país a gente vê os investimentos do governo muito mais voltado para o sul do país, né? Era isso que eu ia perguntar. Tem muita gente que agrega essa informação, que é muito relevante, aos poder público. Tu acha que isso realmente está agregado ao poder público a olhar mais para o sul do que para o Nordeste? Ô Célio, é porque é o seguinte, historicamente, existe uma divisão, né, territorial no nosso planeta, onde você tem uma região que ela é muito mais quente, e essa região ela não é que ela seja impropícia, mas ela não é tão propícia para, por exemplo, para o plantio, para você ter água em abundância, né? Então essas são regiões. Por exemplo, existe existe dentro da própria ciência natural um cinturão chamado poxa, eu esqueci o nome agora, Célio, mas vai falar sobre a questão do papel dos desertos no mundo. Por exemplo, se a gente for observar, a gente tem o deserto da Namíbia, a gente tem o deserto do Saara, a gente tem o deserto do Atacama, que é no Chile, Argentina, Peru, e nós temos o deserto da Austrália. Essas são regiões importantes para você manter o clima do mundo. Então, se você aumenta as áreas de desertificação, você automaticamente desequilibra o mundo na questão climática. Tá aí a importância da região amazônica no nosso país, porque ela serve como um climatizador. Toda essa massa quente que passa pelo nosso Nordeste bate na região amazônica, precipita e se transforma em chuva, que desce para o sudeste do país e faz todo um ciclo. A Amazônia é o equilíbrio, né? Ela acaba equilibrando a nossa falta de chuva nesse caso. Isso mesmo. Então, são a região, se eu não me engano, o nome é Quadrilátero Afortunado. Se possível, Jonathan puder dar uma pesquisada, se chama Quadrilátero Afortunado. É justamente onde você considera os 4 polos do mundo e essas localizações desses desertos e a função que eles têm. Então, por exemplo, a região Nordeste, o que é característico da nossa região? Seca, né? Falta de água e esse desestímulo às indústrias no país, né? As indústrias no Nordeste. De investir, né? E o que é que acontece? Quando você tem um investimento muito mais para o sul, você tem toda uma malha logística, viária, fluvial e de logística para o transporte marítimo, o que você não vai ter no Nordeste. Então, quando a Sudene, né, que é a Superintendência Nacional do Desenvolvimento para o Nordeste, ela é criada, ela vem com esse objetivo. Porque, Célio, existem questões
regionais e locais que podem ser explorados e transformar o local numa área de desenvolvimento. No estado de Pernambuco nós vamos ter vários. Por exemplo, se a gente for para a região de Toritama e Santa Cruz, a gente vai ver um investimento muito grande na área têxtil. Na área têxtil. Se a gente for para a região de São Bento do Una e Sanharó, a gente vai ver um desenvolvimento muito grande da bacia leiteira. E se você for para a região do Sertão, lá em Petrolina, Juazeiro, Alagoa Grande, você vai ver um desenvolvimento muito grande da fruticultura, da enocultura, né? Algo relacionado à cultura relacionada ao vinho. Então, são regiões que vão se destacar. Da mesma forma, é no Nordeste. Você vai ter regiões propícias para a produção de gesso, como é o polo gesseiro, e você vai ter outras regiões dentro do estado. Itacaimbó está nesse meio termo. O Nordeste está nesse meio termo. Então, é necessário que exista uma política pública de incentivo financeiro para que as empresas venham para cá e se instalem, incentivo para que exista uma maior mão de obra qualificada. Então, tudo isso é necessário para que a gente tenha uma região mais desenvolvida. E, Célio, não podemos deixar de levar em conta a relevância que tem a formação da nossa consciência, enquanto nordestinos e enquanto brasileiros. Quando a gente vê uma eleição tão dividida quanto foi essa desse ano, e a gente vê o sulista falando tão mal do nordestino, é porque você não se situa, é porque você não se vê enquanto brasileiro. O Brasil ele é miscigenado, a gente vai ter uma região que vai ter mais uma presença alemã, como é a região sul do país. A gente vai ter uma região que é mais presente o negro, o índio, né? Então, todas essas regiões elas vão ser importantes. Mas aí todas elas juntas, elas se completam para a existência do país e ser o que nós somos. Isso mesmo, para a gente se entender enquanto brasileiro miscigenado, né? Fruto de índio, do negro, fruto do escravizado, fruto do imigrante, né? Temos muitos descendentes de italianos, franceses, alemãos, né? Portugueses, espanhóis em nosso país. Muito massa. Acho que é isso. Essa questão do conhecimento, ele gera em nós, assim, quando você busca, né, conhecer, ler, conhecer mais sobre o seu país, sobre sua cultura, sobre sua cidade, né, sobre essa questão do meio ambiente também, que a gente vai falar sobre isso, né? Você começa a entender mais, né, o porquê dessa questão do que a gente está falando, né? E não muitas vezes só culpar e a gente dizer, porque a gente é esquecido pelos governos. Às vezes de uma parte de alguns são, mas muitas vezes aí, como a gente acabou de falar, né, é por conta da região ao qual nós estamos, mas que isso tem mudado muito nos dias de hoje, né? Se a gente for comparar alguns anos atrás, né, você via milhares de nordestinos indo para o sul trabalhar. Hoje você já vê isso muito pouco, né? Devido a isso, essa questão do nordestino se profissionalizar, né, é ter o conhecimento, com a facilidade das faculdades também que foram criadas no Nordeste, que há alguns anos atrás você não viu um pobre se formar numa faculdade. Isso mesmo. E é muito importante, Célio, a gente comentar isso, porque quanto mais qualificada a gente tem a sociedade, mais a gente tem a capacidade de mudar as coisas da forma como elas estão, né? Então, quando a gente tem um jovem negro, onde a tendência dele era ser periferizado, né, era ser menosprezado por ele não ter formação, e a gente vê ele ter a oportunidade de cursar um ensino superior, cursar um ensino técnico, a gente sabe que a tendência é que ele saia dessa marginalidade e ele passe a ser uma pessoa incluída, né, na sociedade. E sirva para um bem maior, né, que é ajudar a contribuir com a evolução da humanidade. Né? Isso mesmo. Como profissional. E a gente falando dessa área profissional, Nandis, eu queria que tu falasse um pouco assim, as tuas áreas profissionais, né? Tu é formado em quê? Célio, então, quando eu terminei o ensino médio... Quantos anos tu terminou o ensino médio? Célio, eu terminei com 20. Mas aí, por exemplo, eu estudei até a minha 8ª série na escola José Leite Barros. Assim que eu terminei a escola José Leite, eu tinha alguns colegas que estudavam no colégio agrícola e tive interesse de prestar o vestibular para poder estudar no colégio agrícola. Prestei o vestibular, passei e fui estudar lá no colégio agrícola, que foi para mim uma escola
da vida. Por quê? Eu comecei a estudar no colégio agrícola, eu tinha 15 anos. Eu fui aluno interno, passei 3 anos como aluno interno, e lá eu pude desenvolver toda a questão da minha autonomia, né? Porque um jovem sair de casa com 15 anos de idade para ter responsabilidade de morar só, saber que tem a responsabilidade de acordar na hora certa, tem um horário de almoço, tem um horário de janta, tem que tirar nota boa, né? E estar sozinho, sem seus pais ali ao redor, lhe tutorando. É puxado, né? Então para mim foi muito importante, aprendi muito. Para mim foi a escola da vida. Eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio e fazer também o curso técnico, né? Que eu sou técnico em agropecuária desde os meus 20 anos. Os 20 anos. Muito massa. Tu chegou a exercer essa função? Sério, então, quando eu estava terminando o colégio agrícola, né? Isso lá em 2006, assim que eu terminei o colégio agrícola, eu consegui um estágio remunerado numa empresa chamada Souza Cruz, que é uma empresa de cigarro. Hoje, né, todo mundo que fuma, ou fuma Free, Carlton, Lucky Strike, todos esses cigarros, eles são da Souza Cruz. E eu tive a oportunidade de, quando eu terminar o ensino médio, né, assim que eu terminei o meu curso técnico, ainda com 20 anos de idade, eu tive a oportunidade de estagiar na Souza Cruz. Então, eu era estagiário de produção agrícola. Então, o que era que fazia o estagiário de produção agrícola? Nós acompanhávamos toda a produção de fumo nos produtores dessa região daqui, né? Porque muita gente se pergunta, e o Nordeste, Tacaimbó produzia fumo? Sim, produziu durante vários anos, trouxe renda para as populações, para vários cidadãos da nossa cidade. Era uma das empresas que pagavam melhor, né? Porque eles tinham um preço tabelado e a compra era casada. Por exemplo, sério, se você fosse o meu produtor, a empresa lhe dava todo o suporte técnico para começar o plantio, desde da construção dos flotes, que eram umas piscinas que a gente fazia no chão para poder dar o desenvolvimento das mudas. Tinha os fornos também, né? Tinha a questão dos fornos, né? Então a gente fazia plantio, a gente fazia a semeadura, né? Semeava as sementes, a gente fazia o plantio, a gente fazia a colheita e a gente fazia a cura. Então tudo isso era feito pelos produtores de Tacaimbó. Depois que esse fumo ele passava por esse processo e ele era enfardado, eles saíam de Tacaimbó e iam para uma cidade da Paraíba chamada Patos, onde lá existia uma unidade de processamento da Souza Cruz. Então foi uma experiência enriquecedora para mim. Assim que eu saí, que eu terminei o meu estágio, eu comecei a trabalhar em uma farmácia aqui da cidade. Comecei a trabalhar nessa farmácia, foi nessa época, em 2009 mais ou menos, que abriu o concurso da prefeitura, prestei concurso para técnico agrícola do município e passei em primeiro lugar. Que massa. Então, para mim, assim, foi algo muito significativo, porque foi uma prova dos 9, né? Deixa eu ver se o curso que eu fiz aí foi bem feito, né? Se realmente eu estou preparado aí para o mercado de trabalho. Se valeu a pena o estudo. E se valeu a pena estudar, então passei em primeiro lugar aqui no concurso. E estou desde 2009 exercendo a função de técnico em agropecuária na Secretaria de Agricultura aqui da cidade. Bicho, que massa. Falando em estudo, véio, eu não sei na tua época, eu acho que era a minha geração que não foi muito legal em relação ao estudo. Mas todo mundo falava, véio, assim, dizia, bicho, o cara vai terminar, que é uma das visões que muita gente hoje não tem interesse pelos estudos. Muitas pessoas dizem assim, bicho, eu vou terminar o ensino médio, velho, e vou ser ajudante de pedreiro. Para que estudar, né, velho? Não tem, porque eu não consigo ingressar numa faculdade. Acho que assim, na minha geração a galera nem pensava nisso. Então assim, tinha muita gente que nem valorizava o estudo. Dizia assim, bicho, eu vou me matar aqui estudando um monte de ano aqui, termino o ensino médio para quê? Para trabalhar de ajudante de pedreiro, para trabalhar na roça. Então acho que o estudo não vale a pena. E a gente vê nos dias de hoje que isso é o contrário, né, velho? Vale muito a pena, né? Até para hoje você fazer uma faculdade, você tem uma facilidade, né? Você tem aí o Enem, aí você tem, né, o ProUni, você tem os meios que você consegue fazer a faculdade sem você pagar, você pode financiar também a sua faculdade. Tem os concursos públicos, você só consegue fazer esse concurso público os concursos públicos se você tiver pelo menos ensino médio, né? Então a gente vê que o ensino ele te leva a um patamar
melhor, tanto no conhecimento pessoal, mas também como profissional, né? Tu vê isso assim... É importante a gente lembrar de uma coisa. Nós somos reflexos daquelas pessoas em quem nós nos inspiramos. Geralmente nós nos inspiramos nos nossos pais, né? E na nossa idade, Célio, a maioria dos nossos pais eram semi-analfabetos. Semi-analfabeto, né? Então a gente, por exemplo, o que é que a gente via muito reproduzido na sociedade? A mulher que era feita para casar. Ó, vai ser dona de casa, vai estudar, vai ser dona de casa, cuidar dos filhos, vai cuidar dos filhos, né? E cuidar da casa para que quando o marido chegar do trabalho esteja tudo pronto, bonitinho e a casa arrumada. Com o tempo isso muda. Com o tempo isso muda. A mulher passa a ter um papel fundamental na sociedade, né? Tanto na conquista do voto, que foi uma conquista muito importante, né? Lá ainda na década de 50, no governo de Getúlio Vargas, a mulher tem o direito ao voto, porque a mulher sempre... Eu vi uma coisa muito interessante, sério. A ministra Carmen Lúcia, né? Porque você vê uma mulher ministra, é algo sensacional. A gente vê uma mulher presidenta. Como Dilma foi, é sensacional. Por quê? Porque a mulher sempre foi criada para estar nos bastidores, né? E ela comenta algo muito interessante. Ela diz assim, olha, na minha formação a mulher era feita para tocar piano, né? Então ela vem de uma cultura, né, de uma alta cultura, e ela dizia, a mulher estava para tocar piano, porque era para os homens verem, né? Então quando você vê uma mulher, né, se formar, quando você vê uma mulher advogando, quando você vê uma mulher sendo médica, isso mostra que a sociedade evoluiu muito, né? E tende a evoluir mais ainda. Então, o fato de nós sermos reflexo de em quem a gente se espelha, mostra, Célio, que muitas das vezes a nossa cidade ela não avança porque, infelizmente, nós temos más referências na nossa vida. Né? Então, por exemplo, quem é a pessoa que para você é referência? É aquele cara que passa o dia todinho na porta de casa olhando a vida de quem está passando na rua? Ou é aquele cara que está no batente, que acorda cedo, que vai estudar, que se forma, que tem um trabalho? Então, a gente tem que observar isso, né? Então, nós somos reflexo disso, em quem a gente se espelha. Isso tem muito a mostrar sobre quem nós somos. Tudo que a gente faz, Célio, comunica. Tudo. Se hoje nós formos observar a roupa que nós estamos usando, ela está comunicando. Ela vai falar sobre o nosso poder aquisitivo, ela vai falar sobre o nosso estilo, sobre aquilo que a gente gosta, não gosta, e se nós somos influenciados ou não por alguém. Né? Se a gente for para São Paulo, a gente vai ver muita gente utilizando o hip hop, né? O bonezinho de aba reta. Quando você vem para o Nordeste, você vê muitos meninos querendo ser vaqueiro, né? Porque é a cultura que existe na nossa região. Né? Então, nós somos influenciados pelo nosso meio. E não tem como fugir disso. Então, ou seja, a gente também precisa, e aí a gente falando em relação a estudo, eu tenho um escritor que ele fala muito sobre isso, né? Um cara que ele dá palestra também, ele diz o seguinte: se você quer ser alguém na vida, se você quer crescer seu nível de conhecimento, procura andar com pessoas que têm mais conhecimento do que você. Porque se você anda com pessoas que têm um conhecimento menor do que você vai ficar feito elas. Você nunca vai aumentar seu nível. Então, se você quer aumentar o teu nível de conhecimento, se você quer crescer, comece a andar também com pessoas que você enxerga que elas têm um conhecimento acima do seu. Porque elas vão ter muito a passar para você. É tanto que muitas pessoas falam isso. Se você quer aprender, comece a escutar os mais velhos. Porque ele tem a oferecer, tem experiência, tem vivência, então a gente vai aprender com quem tem conhecimento. E a gente vê muitas vezes ao contrário, pessoas começando a caminhar, a viver, seu ciclo de amizade são pessoas que não querem nada com a vida. E às vezes a gente quer algo com a vida, então começa a mudar de rota, começa a mudar de rumo e começa a andar ou a procurar essas pessoas também que buscam o mesmo objetivo que é o seu. Quer crescer na vida, quer chegar a um patamar, quer fazer uma faculdade, quer ingressar na política, né, ou prestar concurso público. Então começa a caminhar com essas pessoas, porque elas vão te levar, vão te ajudar, né, a chegar lá, né? Você tocou nesse assunto e me fez lembrar algo muito interessante. Eu me lembro de uma frase de um frei brasileiro chamado Frei Beto. Frei Beto ele vai dizer que a cabeça pensa a partir do chão de onde se pisa. Vou repetir, a cabeça pensa a partir do chão de onde se pisa. Então, a nossa vivência, a nossa realidade,
ela vai falar muito sobre nós. Na área política, eu tenho como referência meu tio, Carlos Leite, que infelizmente partiu, né, esse ano. E quando eu digo isso, é porque eu me lembro que muito antes, né, de eu ter interesse por estar na função de vereador, de exercer essa função, ele me lembrava, ele me explicava que lá quando ele foi prefeito, lá na década de 80, ele e um senhor de Itacaimbó chamado João Arara, que naquela época foi um dos poucos que conseguiu sair de Itacaimbó para estudar, eles já discutiam o planejamento urbano do município, sabe? Cara, Os caras já tinham plantas da cidade, né? A planta de desenvolvimento urbano, da construção da Praça da Matriz, da construção do cais, uma planta que levava água para a cidade. Então, eu via e vejo, né, esse ex-prefeito, seu Carlinhos, como um cara que foi futurista para a época dele. Ele via além do seu tempo. Ele via além do seu tempo, né? E isso foi o que fez o diferencial na época em que ele foi prefeito e faz o diferencial até hoje. Deixou o seu Célio, legado, se a né? gente não consegue observar para o passado, para o nosso passado ou para o passado dos outros, e ver algo de bom, de relevante, para que a história? Né? Para que a gente vai voltar para os livros? Porque eu acho que a maior virtude do ser humano é a gente aprender com o erro dos outros. A gente observa, Célio, nem para todo mundo eu disse isso, mas assim que eu fui eleito vereador, eu fiz várias visitas. Fiz visitas a ex-vereadores. Eu tive a oportunidade de conversar com Daniel Finizola, ex-vereador da cidade de Caruaru, maior capital, a maior cidade do Agreste. E tive lá conversando com ele e perguntei aonde ele tinha errado e aonde ele tinha acertado. E ele me passou algumas dicas para quê? Para que eu também não cometa o mesmo erro. Fiz uma visita ao companheiro Bruno Galvão, ex-vereador da cidade de Belo Jardim, e também fiz as mesmas perguntas a ele. Aonde foi que você acertou e aonde foi que você errou? Fiz uma visita à nossa companheira Nenê, né, vereadora, também líder do governo na Câmara, assim como eu estou hoje, e perguntei a ela aonde ela tinha acertado e aonde ela tinha errado. Por quê? Porque eu acho que a nossa maior virtude é tentar aprender com o erro dos outros, para que a gente não cometa eles, sério. Cometa eles, né? Existem problemas que a gente vai passar na nossa vida que o outro já passou. Mas se a gente não conversa, se a gente não dialoga, a gente não vai conseguir melhorar nunca. E a gente vai passar a vida inteira cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. Porque a gente não está olhando o erro do outro para não errar. E olhar não no sentido de julgar a pessoa e dizer, ó, tu foi muito... Mas olhar o erro da pessoa e dizer, poxa, vou fazer diferente. Isso mesmo. Eu vou fazer diferente e eu vou me ajudar e eu vou ajudar outras pessoas que a partir de agora não cometam mais esse erro. E aí, Nadis, tu citou a questão da política, né? Você como vereador, como é que a política ela começa a entrar? Porque a gente sabe que assim, nem todo mundo, que acho que política não é para qualquer um. É para qualquer um que tem, acho que é um dom também, assim como a música, acho que o cara tem que ter realmente o dom de ser o político, não o politiqueiro, aquele cara que só quer entrar para comer, que a gente sabe que muita gente faz isso, né? Que quer usar da política para se beneficiar. Mas assim, quando é que você realmente começa a pegar gosto da política, toma conhecimento e diz, eu quero me tornar um político? Célio, na verdade, o meu interesse pela política ele vem desde a minha adolescência, né? Quando eu tinha lá meus 15 anos, que eu estudava na escola José Leite Barros, houve a possibilidade de nós fundarmos o Grêmio Estudantil. Eu lembro do Grêmio. Isso, você lembra do Grêmio, né? Não existe mais não. Né? Eu acredito que na época, eu não sei se você lembra do nosso saudoso companheiro Deca. Eu lembro. Né? Deca, naquela época, estávamos envolvidos no Grêmio Estudantil. Tu era da época de... Era da época de Deca. Eu estudava na Francisco, Deca estudava na Zeleite, e ele veio dar palestra na Francisco sobre o Grêmio Estudantil. Acho que ele falava como que era, que lá na Francisco a galera não sabia. Isso mesmo. Então, na época, estava envolvido na fundação assim, do movimento estudantil aqui no município. Estávamos eu, companheiro Deca, Célio Leonel, né, que foi o presidente da UEST, União dos Estudantes Secundaristas de Itacaimbó. Provavelmente hoje não esteja mais atuando. Né, mas conseguimos naquela época fundar 2 grêmios estudantis na cidade, que foi o Grêmio Ernesto Che Guevara,
que era na Escola José Leite, e o Grêmio Frei Caneca, que era na Francisco de Assis. Isso mesmo. Então, o interesse, ele surgiu nessa época. Só que você sabe, a gente adolescente, a gente está muito mais procurando um lugar de pertença, né? Algo que você se identifique, que você queira estar junto, né? E caminhar junto. Eu acho que a gente nem sabia, né, do potencial que a gente tinha naquela época, né? E o quanto ia significar na formação da gente, né? Ô, Nanders, tocando nessa questão, ainda existe Grêmio estudantil? Acho que existe. Até um tempo atrás, quem estava presidente do Che Guevara era Guilherme, filho de Romero Chaves. Até um tempo atrás. Era ele que estava... Qual é o papel para quem talvez vai assistir, não sei se vai saber o que é, mas qual é o papel do Grêmio estudantil nas escolas? Então, o objetivo do Grêmio nas escolas é fazer a comunidade escolar ser ouvida, né? Porque a gente sabe que dentro das instituições, seja ela uma escola, instituição, prefeitura, secretarias, elas têm uma hierarquia, né? E muitas das vezes essa demanda do corpo escolar, dos estudantes, ela não é ouvida, né? Ela não chega nos ouvidos de quem realmente é o coordenador da escola, o diretor. Então o Grêmio Estudantil ele vem para ser essa ponte, né, entre a organização coletiva dos estudantes que lá estão, né, fazer reivindicar os seus direitos. Levar os anseios da galera ali. Isso mesmo. Trazer, isso mesmo. A gente pode dizer que é um microcosmo, né? Você tem ali os estudantes reivindicando a questão estudantil, né, a maior participação, né, de poder participar na questão, né, das festas da escola, né? Quem é que não lembra de uma festa estudantil, né? Naquela época, isso, dos bailes escolares, né? Onde a gente tá ali naquela fase da paquera, né? E tudo mais, né? Ó, paquera, sou novinho. Que jovem gosta. Né? O que jovem gosta. Então, assim, é uma forma de se fazer ser ouvido. Que né? massa, velho, muito massa. Continuando lá, e aí a política entra na tua vida aí, isso, gosto, entra através do Grêmio, né? Através do Grêmio Estudantil. Então, dali pra frente, quando a gente tá nessa fase ali, entre os meus 15 e 16 anos, a gente monta o Grêmio Estudantil aqui na cidade, a gente tem uma participação importante naquele ano, né, na fundação desses dois Grêmios, no Che Guevara e no Frei Caneca, e logo em seguida, com os meus 16 anos, assim que eu tirei meu título, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores. Foi, bem? Isso, o qual o presidente era o companheiro Álvaro, né? Na época ainda não estava disputando a eleição, né? Estava se iniciando o PT na cidade também, né? Estava se iniciando o PT na cidade de Itacaimbó. Então, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e saí de Itacaimbó porque foi na época que eu fui estudar no Colégio Agrícola, né? Então, passei os 3 anos, assim, ausentes da cidade, mas filiado no partido e vindo votar. Votei em Álvaro, meu primeiro voto, segundo voto foi para Álvaro novamente. E de lá para cá, a nossa história dentro do Partido dos Trabalhadores só aumentou. Né? E tivemos participações importantes. Por exemplo, quando ainda não estava vereador, me fiz presente em um ato que teve na Câmara de Vereadores para discutir a questão da segurança pública. Né? E lá pude relatar a situação, o que era que eu estava vendo enquanto jovem, né? Que fazia com que a segurança pública do município não acontecesse. Então, dali despertou o interesse. Né? E vem, Célio, o interesse pela política ele vem muito mais quando a gente quer se fazer ser ouvido e não tem quem nos ouça. Isso é que é o pior. Né? É você encontrar alguém que lhe represente e você não encontrar, você não achar. E isso é corriqueiro no nosso dia a dia. Né? Então, é o tentar fazer diferente. Enquanto a gente, Célio, demoniza a política, os demôniozinhos, eu acho que é até um termo equivocado eu estar utilizando. Enquanto a gente demoniza a política, existem as pessoas mal intencionadas que estão lá achando bacana você estar demonizando ela. Né? Porque essas pessoas não vão ter responsabilidade com você que está fazendo tanto essa crítica. Então é importante que a gente participe. É importante que a gente dê a nossa contribuição, não só com voto, mas fiscalizando, cobrando do vereador ou do prefeito, para que ele continue fazendo o melhor. Pensar política é pensar no coletivo, não é pensar no individual, não é pensar no todo. Eu tive a oportunidade, no ano de 2019, de conhecer, inclusive o meu filho leva o nome desse autor, o primeiro nome,
né, um autor chamado Nestor Garcia Canclini. É um autor argentino e ele tem um livro chamado Consumidores e Cidadãos. E ele fala algo muito interessante, Célio. Ele diz que com o tempo a sociedade perdeu o interesse pelo coletivo. A partir do momento em que você passa a ser consumidor. Se a gente compra um celular e ele está com defeito, o que é que a gente faz? Vai lá no Procon, aciona a justiça para poder reivindicar o direito seu pelo bem que você pagou, mas ele não está fornecendo aquilo que ele foi vendido. Que ele deveria fazer. E por que quando é na hora da gente cobrar do poder público, né, o papel dele, que é de melhorar a vida coletiva, a gente não faz? Pelo contrário, a gente gosta de se expor. A gente gosta de palanque, como a gente chama, né? A gente chama a televisão para ir mostrar que a coisa está errada, mas a gente não procura entender como é que funciona o município, como é que funciona a instituição pública. Por que é que não foi feito isso aqui? Será que tinha dinheiro? Será que não tinha? O que é que está acontecendo que faz com que a coisa não aconteça? Então, ele diz isso e eu achei muito interessante, sério, porque ele diz que com o tempo nós perdemos o interesse pelo coletivo. E é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. E a gente precisa reacender esse sentimento. Quando eu me propus estar na política, foi justamente para fazer a diferença. Existe uma frase bíblica muito interessante, Célio, que ela diz assim: tudo que vocês querem que as pessoas vos façam, fazei vós também. Se eu me propus estar na política para não fazer a diferença, não tem por que eu estar lá. Então, por isso que todos os dias eu estou na rua, eu estou atendendo o telefone, que é ouvindo as demandas da população e buscando um meio de sanar elas, seja cobrando do executivo ou seja saindo de Itacaimbó buscando recursos para a nossa cidade. Então isso é que é o papel do vereador, é se propor a fazer o melhor aquilo que está ao seu alcance e inclusive indo além, né, quando não tiver ao seu alcance, buscando aquelas autoridades, aquelas pessoas que têm a capacidade de resolver o problema. Falando nessa questão aí, né, Deus, existe uma visão muito distorcida, né, por parte de algumas pessoas, né, em relação ao papel real do vereador. Qual é essa visão distorcida? É muitas vezes achar que o papel do vereador ele é eleito para quando o cara vai lá precisar, eu estou precisando pagar a minha conta de energia, estou precisando construir minha casa aqui, precisando de um milheiro de tijolo, né? O vereador, o verdadeiro sentido é esse, é ele ajudar com um saco de cimento, pagar a conta de energia de uma pessoa. Qual é o papel real do vereador? Para que o vereador ele é eleito hoje? Para que o vereador ele é eleito hoje? Para que as pessoas saibam, né? E elas comecem a cobrar, entender do vereador qual é o papel dele. Eu vou cobrar dele disso aqui, porque esse é o papel dele. Acho que as pessoas precisam entender qual é o papel real, porque ainda tem algumas pessoas que têm essa visão distorcida, que o papel do vereador é ele receber o salário, daquele salário ele comprar um milheiro de tijolo para um, comprar o cimento para outro, pagar a luz de um. Qual é o papel do vereador real, assim, para a sociedade? Na minha visão, o papel do vereador é de tentar promover justiça social. O que é promover justiça social? É ele identificar aqueles problemas que a sociedade, o seu bairro, que a sua comunidade está passando e levar essas demandas com planejamento e com visão de futuro para poder melhorar o coletivo. Vou lhe dar um exemplo. O prefeito Álvaro conseguiu identificar que o bairro do Matadouro tinha um problema de sanitário, um problema, como é que eu posso dizer, de ordenamento urbano muito grave. Então o que foi que ele fez com isso? Ele estudou com a equipe de planejamento dele, fez um projeto para fazer o calçamento de todo aquele bairro. Quando você coloca o calçamento na rua, Célio, você coloca a drenagem urbana, quando você coloca o saneamento em pleno funcionamento, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Você está promovendo, de certa forma, uma justiça social. Então você pega um bairro periférico, você coloca equipamentos públicos, como lá foi construída uma praça, e você faz o calçamento. Você está dando dignidade àquelas pessoas.
você está promovendo, de certa forma, uma justiça social. Social, isso mesmo. Quando a gente tem o investimento maciço, como está sendo feito, na saúde da nossa cidade, a gente está promovendo justiça social. Célio, eu tenho a minha filha mais velha, ela vai fazer 14 anos. Até os 7 anos de idade, minha filha nunca conseguiu se consultar num pediatra em nossa cidade. Porque o município não conseguia colocar como uma política pública importante a contratação de um pediatra. E hoje nós temos na nossa cidade. A gente não tinha um fonoaudiólogo para atender aquelas crianças com portadoras de necessidades especiais. E hoje a gente tem. Então, o papel de quem está no poder público, o papel do vereador é tentar promover justiça social. Fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que lhe é garantido em lei, que é direito a uma boa educação, direito a uma boa saúde, né? Direito a ter liberdade de expressão, a poder manifestar o seu credo. Só que a gente sabe que em muitos momentos esse direito é cerceado. E está aí o papel do vereador. Está aí o papel do vereador de fazer uma ponte para que essa justiça social ela chegue, identificando a demanda, andando nos bairros e compreendendo o que é que está acontecendo e buscar dentro dessa estrutura administrativa, que é o município, né, através de requerimento, fazer com que esses equipamentos cheguem. Mas aí o vereador ele tem um grande desafio, Célio, acima de tudo, que é tentar buscar recursos para o município. Né? Quantos e quantos vereadores a gente vê a Câmara sendo renovada e passa mandato, sai mandato, e a gente não vê os vereadores buscando recursos para o município, fazendo com que o município avance. Não discute aquilo que é relevante para a cidade. E se ele vai buscar, ele não está mostrando em nenhum momento, ele está trazendo para ele, né? Porque a gente não vê, né? Se ele está indo buscar, ninguém sabe onde está colocando, porque a gente não vê. Isso mesmo. Então, assim, e aí, o vereador, ele pode aprovar projetos? Pode, sim, pode. A principal função do vereador, Célio, é fiscalizar o prefeito e votar dentro da Câmara aqueles projetos que são enviados pelo Executivo. Existem projetos que são de iniciativa do Executivo e existem projetos de lei que são de iniciativa do vereador. O vereador ele não pode elaborar um projeto de lei que vá causar ônus para o município. Aquele projeto que vai gerar despesa para a cidade. Se gera despesa, ele precisa mostrar de onde virá o dinheiro. Só que assim, muitas das vezes a população ela tem uma visão equivocada do que o vereador faz. Célio, na Câmara nós temos reuniões quinzenais e reuniões nas comissões para discutir os projetos de leis. Por exemplo, o prefeito está mandando semana que vem para a Câmara um projeto que vai tratar sobre um auxílio. Então, esse projeto ele chega na Câmara, ele é protocolado e ele vai ser lido, né, na pauta do dia. Ele é lido e encaminhado para as comissões. Dependendo do que se trata o projeto, ele pode ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, que aí a gente vai discutir a legalidade do projeto, se ele não está ferindo princípios constitucionais. A gente vai discutir ele na comissão, se ele for um projeto que trata sobre educação, na Comissão de Educação, se for um projeto que trata sobre assistência, em assistência, e se for um projeto que fala sobre infraestrutura, nem infraestrutura. Mas todos eles passam pela Comissão de Constituição e Justiça. E essas presidências elas são fundamentais porque elas vão ditar o ritmo de andamento desses projetos de lei dentro da Câmara. Então, nessas comissões que a gente vai discutir esses projetos. Quando eles são discutidos lá, que são aprovados ou não, que são pedidos para serem refeitos ou não esse projeto, ele volta para o plenário da Câmara e vai para a votação. Quando ele é votado, a gente vota ele e encaminha para o Executivo para que o Executivo possa sancionar. Então, existe todo um rito que é obedecido, que boa parte da população não sabe que a gente faz isso lá dentro da Câmara. Acho que é muito interessante. Massa. Show de bola. E aí é isso que a gente vê. Acho por isso a importância da gente eleger pessoas competentes e pessoas sabendo o que vai fazer dentro da Câmara, né? Pessoas que tenham pensamentos, visões voltadas para a população como todos, que tenham interesse de
ajudar também o prefeito a fazer uma boa gestão, porque a gente vê que alguns entram só para atrapalhar, né? Pensar em si próprio, e tudo que o prefeito for colocar que seja para beneficiar a população, para ele não deixar o prefeito muitas vezes beneficiar a população, e ele também vai acabar sendo beneficiado em termos popular, acaba que negando o projeto para que a população não seja beneficiada. Então, assim, a gente vê muitas vezes vereadores que não estão pensando na população, ele pensa em si próprios. Então, por isso, acho que é a importância da gente eleger pessoas que estejam, né, com um prefeito que é, claro, um prefeito que olha pela população também, e vereadores que têm essa visão de o meu papel é servir a população, né? É fazer isso que você falou. Então, acho que a gente precisa ter, o eleitor ele precisa ter essa visão, ter o conhecimento de qual é o papel do vereador, e quando ele for votar, ele ter a consciência de votar naquele que pensa num bem comum, que Isso pensa mesmo. num bem social. Isso mesmo, Célio. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio da gente tentar formar uma sociedade mais politizada, né? Com a juventude que seja mais participativa, mais presente, né? Eu vejo isso muito o reflexo da gestão do prefeito Álvaro, né? A gente vê muito esse investimento, por exemplo, na Casa das Juventudes, que a gente nunca teve, né? Pré-ENEM. Então, na minha época, quem dera se eu tivesse um pré-ENEM. Ou a gente pagava cursinho pré-vestibular, ou então estudava em casa com um livro que, olhe lá, que a gente nem conseguia comprar, né? Hoje está muito mais acessível, a gente encontra em PDF, acessa no celular, no computador, né? Mas na nossa época a gente não tinha acesso a isso. E o fato de hoje a gente ter, de certa forma, com mais facilidade e com mais rapidez, aí eu acredito que a gente tem que dar um valor maior a esse nosso tempo que é tão escasso. Show de bola! Falando da questão de papel do vereador, e também a gente falou sobre a questão da gente buscar conhecimento, buscar estudar, né? E aí, entrando nesses dois assuntos, você tem um projeto que é o Bolsa Estudante, né? Como é que esse projeto ele agrega e ajuda as pessoas na nossa cidade? Então, Célio, na verdade esse projeto que se chama Programa Amigos da Educação, ele foi um projeto de iniciativa do Executivo, né? Foi o prefeito Álvaro que enviou para a Câmara e nós discutimos ele lá. E esse projeto ele fala sobre a questão da concessão de bolsas para os estudantes da nossa cidade, principalmente aqueles estudantes que fazem licenciatura, né? A gente sabe hoje que boa parte dos nossos estudantes não querem, né, ou não optam mais por ensino, né, por ensinar. E logo, Célio, o mercado de trabalho ele vai sentir a carência desses profissionais. E aqueles que estiverem formados serão a bola da vez, né? Então vão ter a oportunidade de passar num concurso público melhor, de poder ganhar uma grana bacana fazendo aquilo que gosta, que é ensinando. Todos nós fomos formados por algum professor em algum momento da nossa vida, né? E eles tiveram um papel relevante. Então, o programa Amigos da Educação, ele surgiu diante da necessidade de conceder bolsas de estudo para esses estudantes do município que estudam na Autarquia Educacional de Belo Jardim. E à época foram ofertadas várias bolsas de estudo e esses estudantes estão hoje recebendo 50% das suas bolsas, né, custeadas pelo município, para que tenham uma formação melhor e para que possam servir à sociedade amanhã, né, na sala de aula, podendo ensinar para as nossas crianças. Que massa! E aí, continuando essa questão dos projetos, Nalilson, tu tem alguns projetos já aprovados na Câmara, né? Qual assim, o que tu mais destaca assim, no teu mandato, que tu acha que foi importante um todo como para a sociedade? Então, o projeto que eu acho mais relevante que nós conseguimos aprovar na Câmara foi a Lei Municipal de Agentes Ambientais. Do que é que se trata essa lei? Nós tínhamos uma determinação do Ministério Público que era para o fechamento do antigo lixão, né? Na época o lixão estava em pleno funcionamento e lá nós tínhamos mais de 8 famílias que viviam do material que era reciclado, né, no espaço do lixão. E para quem já teve a oportunidade de visitar um lixão, sabe que é um ambiente altamente insalubre, né, onde você tem muito material perfuro cortante, onde você, na maioria das vezes, tem as pessoas lá trabalhando e lá morando, sem nenhum tipo de higiene, né?
na hora de realizar o seu trabalho de coleta, né, de catação. Então a gente tinha uma determinação do Ministério Público para fazer o fechamento do lixão, e essa decisão, essa determinação ela foi acatada e houve o fechamento do lixão. E essas pessoas que lá moravam, né, que lá trabalhavam, ficaram sem renda nenhuma, Célio. Então a primeira iniciativa, assim, quando eu assumi a vaga na Câmara, foi lutar junto com o prefeito Álvaro para que a gente criasse esse programa chamado um programa de agentes ambientais, que tem como função dar uma bolsa catador, né, dar um auxílio pecuniário, um auxílio financeiro para essas famílias que lá viviam. E conseguimos aprovar esse projeto na Câmara, que foi aprovado por todos os vereadores, e conseguimos conceder uma bolsa de R$ 400 para essas pessoas que lá viviam. É um valor que hoje, Célio, infelizmente, não está dando nem para comprar, né, o que comer praticamente, porque a inflação está levando tudo, né? A gente hoje, quem ganha um salário mínimo quando vai no mercado se assusta com o quilo do preço da carne, com o preço da bandeja de ovo, do feijão, né? Isso tem afetado diretamente a vida das pessoas. Mas, para o momento, para a época, foi o valor que a gente conseguiu apresentar, né? Desses de R$ 400, e que passou a dar pelo menos uma renda mínima para essas famílias que lá viviam. É pouco, mas já é uma ajuda, né? Já é uma ajuda. Né? Estamos agora trabalhando, Célio, para ver se a gente consegue fundar e criar uma cooperativa de catadores, né? Aquele material que lá era recolhido, ele hoje está sendo enterrado. Então aquilo que era gerado de riqueza, aquilo que era gerado de reciclagem, não está sendo mais gerado e está sendo levado, enterrado literalmente, porque está sendo colocado no aterro sanitário da cidade de Belo Jardim. Então, são famílias que a gente está deixando de gerar renda, são famílias que continuam à margem da sociedade, porque ainda não conseguiram ser incluídas para ter um trabalho digno e ter seu salário fixo. Então essa cooperativa ela vai ajudar muito, né? Se der certo. Isso vai ajudar muito, sério. Só que assim, é necessário que exista um planejamento do município, né, onde a gente consiga identificar um local para a construção dessa cooperativa, conseguir o recurso financeiro para a gente montar nessa cooperativa, porque é necessário que se tenha um galpão, que se monte uma esteira, né, que se faça... Tem os maquinários também, né? Tem toda a questão de maquinário, né, prensa, balança, tudo isso tem que ter dentro, e é necessário grana, né? Então assim, a gente tem que correr atrás, né, e levantar isso enquanto uma bandeira, porque lá existem famílias que precisam desse trabalho. Mas, falando em bandeira, quais são as bandeiras que o vereador Nadilson levanta hoje? Principalmente a bandeira da área ambiental, né? É a pegada do momento. É a pegada do momento que vai gerar muito valor para os municípios. A pegada da sustentabilidade, né? De a gente procurar diminuir a quantidade de carbono gerado pelo município. Já pensou, Célio, se a gente consegue fazer um programa de compensação ambiental, tudo aquilo que a gente gera de dióxido de carbono nos veículos do município, se a gente conseguir compensar, a gente ganhar isso em crédito de carbono, então seria muito bom. A pauta ambiental é uma das principais pautas, né, do nosso mandato. Existe a pauta da questão da geração de emprego e renda, né? Estou tentando terminar um projeto de lei para ser apresentado daqui para o final do ano, tratando sobre a questão do empreendedorismo no município. Que legal, hein? Nós temos muitos jovens, né, que têm esse sentimento de empreender, né, que têm o desejo de empreender, mas muitas das vezes não entendem como é que funciona um plano de negócio, o que é que ele precisa fazer para que aquilo que ele está pensando, né, aquilo que ele está gestando na sua mente para poder fazer na cidade, se realmente dará certo, né? Será que eu vou ter cliente para poder tocar o barco? Será que eu vou ter condições de pagar o meu aluguel? E tudo isso ele vai poder identificar dentro do plano de negócio dele, mas só se ele tiver uma educação para o empreendedorismo. Como que ele pode adquirir recursos para montar esse negócio, né? Então, assim, dentro desse plano aí, você vai ter todo esse conhecimento, né, velho? Isso. E massa, que dê certo mesmo. Isso aí muita galera precisa. E aí a gente vai conseguir, né, segurar a nossa juventude e desenvolver ainda mais a nossa cidade. Além desse projeto que tu citou aí, tem mais algum que tu tem um gosto por ele, que tu acha que é importante desses projetos que tu falou aí também? Sim, Célio. Eu acho muito interessante
a gente começar a discutir a pauta da acessibilidade, né? A gente sabe que hoje em nossa cidade nós temos muitas crianças, né, que são portadoras de necessidades especiais. E só sabe, Célio, a importância que tem a inclusão dessas crianças quem tem uma dentro de casa. Né? Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos a criança com determinadas deficiências de fala, de coordenação motora, de poder andar ou não, mas tudo isso hoje, com as especialidades médicas e com o atendimento necessário, a gente conseguindo transpor isso. Por exemplo, eu sempre costumo utilizar esse exemplo, Célio. Eu tive a oportunidade de conhecer Samuel, né, que é filho de Jéssica Tão, né, filha do doido do Pipa, né, como a gente conhece, Erivaldo, né, que é motorista do caminhão Pipa. E Samuel, ele tinha uma capacidade ele não tinha uma capacidade de interação, né? Então ele é uma criança autista, mas ele não tinha essa capacidade de dialogar, de demonstrar sentimentos e de mostrar, de se abrir ao mundo, né? Ele tinha essa capacidade. E quando ele foi para a escola, e lá ele teve uma cuidadora que conseguiu deslanchar ele, né, com todas essas capacidades de interação, que a Rafaela Gracietti, né, que inclusive eu lá na Câmara eu dei uma menção honrosa a ela pelo relevante serviço que ela tem prestado para o município, né, e Samuel conseguiu desenvolver muito, Célio. Você vê uma criança autista, né, que era introspectiva e que não conseguia interagir, começar a puxar assunto com você, né, e começar a analisar a sociedade, aquilo que rodeia ela de uma outra forma, isso é muito gratificante. E a gente tem muitas crianças na nossa cidade que são carentes dessa atenção, né? Então, é uma pauta que eu pretendo levantar, né, que eu tenho levantado. Hoje a gente tem um fonoaudiólogo atendendo no município, né, todas essas crianças. E a gente vê muitas delas se desenvolvendo bastante, né, melhorando a sua capacidade de fala, de interação, até muitas das vezes de própria uma necessidade fisiológica, Célio, como, por exemplo, como comer, como entender qual o momento certo de respirar ou não e de deglutir. Então, tudo isso é desenvolvido através dessa função do fonoaudiólogo. Então, veja da importância que tem hoje a gente ter um profissional desse hoje na rede municipal de saúde. Quantas pessoas não são ajudadas, né? E tem suas vidas mudadas. E é como tu falou, isso aí é muito gratificante. Você vê, né, o desenvolvimento, não gratificante porque você ajudou, mas você vê o desenvolvimento daquela pessoa, de uma criança, que seja ela, né, autista. Então, assim, isso é muito gratificante que mais pessoas possam, né, fazer isso. Outra coisa que eu queria conversar contigo, né, é assim, a gente vê, né, que você é um cara muito família. E aí, quando é que Daniela entra na sua vida, né, e compõe aí a família do vereador Nadilson? Isso, verdade, verdade. Daniela é minha companheirona, né? Muita gente não me vê sempre com ela porque nós temos atividades. Ela trabalha, eu também trabalho, ela faz estágio, né? Ela, além de auxiliar de saúde bucal, ela está terminando o técnico em saúde bucal e a partir de janeiro começa a fazer o curso de protética, né? E Dani, ela entra na minha vida quando eu tenho lá meus 19 anos, né? Hoje eu estou com 34. E a gente se conheceu, nessa época eu trabalhava na farmácia, né? Na farmácia do irmão Wilson, como todo mundo conhece. E lá a gente começa a se paquerar, né? E dessa paquera, né, as coisas esquentam e de repente nasceu Naila, né? Que é a nossa filha mais velha, que vai fazer já esse ano 14 anos. Né? E Dani é minha companheirona, minha companheira. Massa, né? Agora, Célio, é importante lembrar que nem sempre foram flores, viu? Hoje eu costumo dizer que hoje eu me apaixono diariamente pela minha esposa, né? Porque nela eu consegui encontrar uma companheira, uma pessoa que me entende, né? E que está ali ao lado para me ajudar. A gente, quando é novo, Célio, eu costumo dizer que nós somos um beija-flor. O beija-flor, ele vai andando de flor em flor, né? E ali vai ali sugando néctar. Mas vai haver um momento na vida que a gente vai parar e a gente vai dizer: o que é que eu estou fazendo da minha juventude, né? Será que é isso que eu quero para a minha vida, né? Estar conhecendo tantas pessoas e na verdade não estando apegado a ninguém. Eu acho que em algum momento a gente vai parar e vai se cobrar e dizer: rapaz,
Eu preciso parar aqui e realmente valorizar a família, valorizar aquilo que é melhor para mim, né? E foi depois disso que eu tomei esse estalo na consciência, foi que eu comecei a me desenvolver mais, enquanto pessoa, enquanto pai, né, enquanto ser humano, enquanto cidadão. Para deixar um legado, né, para os filhos. Isso. E ele serve de incentivo. Falando em filhos, você já tem 2, né? E para você ver como é assim ser pai, né, de uma menina, de um rapaz, o papel do pai, como que você leva essa vida de pai? Célio, a paternidade ela nos ensina muito, né? Eu acredito que a paternidade ela é o nosso coração fora da gente, né? É quando você passa a enxergar no seu filho aquilo que você queria ter tido dos seus pais e você não teve. Na verdade, por exemplo, a gente sempre tenta dar o melhor para os nossos filhos. Aquele carrinho que eu não consegui comprar, eu quero dar. Mas tudo isso, sério, o carrinho que a gente não ganhou, o videogame que a gente não tinha, a bicicleta que a gente não tinha, ela precisa ser o segundo plano. O primeiro plano é a nossa atenção, é a nossa presença. Acima de tudo, nós valorizamos o potencial que os nossos filhos têm, né? E por que é que eu digo isso? Eu tive um pai que foi ausente a minha vida todinha. E isso contribuiu e muito na minha formação, né? E em muitos momentos, não em uma formação boa, mas em uma formação ruim. Mas quando você vem para a família, né, para o seu familiar, para quem são seus filhos e o legado que você quer deixar na sociedade, aí você começa a se analisar e dizer, poxa, bem que eu poderia ser diferente do que meu pai foi, né? Então acho que é por isso que a gente está casado, é por isso que hoje eu estou casado, porque se eu não estivesse casado, eu seria como minha mãe foi, como meu pai foi, que se separaram, né? E aí a gente, em relação aos filhos, a gente quer dar para eles aquilo que a gente não teve, né? Ou seja, é o carinho, é o apreço, é uma educação, né? A gente muitas vezes entende, né, como a gente falava sobre isso, a questão da época cultural, né, dos nossos pais muitas vezes ser criados em outras épocas diferentes da nossa, e aí a gente foi, né, nos criando com as nossas dificuldades, mas a gente foi tomando conhecimento e hoje a gente que é pai, a gente quer levar uma educação diferente, fazer algo diferente, e como você dizia, fazer para eles, né, o que a gente gostaria que tivesse feito com a gente, né? Então acho que isso é muito importante, é levar o carinho, dar o ensino, né? É ser realmente aquele pai presente. Acho que o pai presente ele é tudo, né? Você ter aquele filho, ele vai guardar aquilo no seu coração, né? Eu tive um pai, apesar das dificuldades, da pobreza e tal, mas foi alguém que cuidou, que zelou, né? E acho que a gente precisa ter esse papel. E uma das coisas que ficou marcada assim para mim mesmo, né, em relação a você, é quando você ganha, né, para vereador. E aí você, a primeira coisa que você procura ali é sua família, né, que estava lá, sua esposa e seus 2 filhos. Como foi esse momento ali para você? Então, Célio, você agora me fez lembrar de algo muito emocionante para mim, porque assim, a gente sempre deve fazer o melhor, né, que a gente pode fazer pela nossa família, né? E desde que eu casei, teve momentos que a gente passou muita dificuldade, principalmente quando eu morava de aluguel. Eu passei 7 anos morando de aluguel e a gente passou momentos de perrengue mesmo. Trabalhava eu e minha esposa, mas a gente pagava aluguel e tinha momentos que a gente procurava, poxa, um biscoito, que é algo mais básico dentro de uma casa, que é R$ 1, R$ 1,50, mas a gente não tinha. Porque a gente tinha que pagar a escola dos filhos, a gente tinha que comprar roupa, a gente tinha que pagar a internet, pagar gás, pagar energia, o aluguel. Então, assim, e quando eu vejo meus filhos ali, e eu vejo, poxa, hoje eu vou poder lutar por uma sociedade melhor para os meus, né? Para a minha família, para os meus companheiros, né? Para a minha cidade. Célio, sabe como é a sensação de você poder chegar à noite e ver seu filho protegido? De se chover, ele está embaixo de um teto, de se der um vento muito forte, ele está embaixo de um teto, de poder, no final do mês, ir ali prover a comida, né, que eles tanto precisam para poder se manter. Isso é muito gratificante para a gente, né? E quantas crianças, Célio, a gente conhece na nossa cidade,
que infelizmente a realidade dos pais deles é diferente. Diferente. Né? Então, ver a minha família que estava ali, que conhece a minha história, né? Ver você, Célio, e tantos outros que ali estavam, que viu aquela luta que foi a gente ganhar aquela eleição de uma forma justa, honesta, né? No voto consciente. Então, ver todos vocês ali, a gente tirar uma foto e se abraçar, para mim foi muito emocionante. Né? Mostra que a gente precisa ter raízes. Né? A árvore, quanto mais frondosa, quanto mais bonita e quanto mais frutos ela dá, mostra que as raízes dela são fortes, são resistentes, né? E que ela vai resistir às temperanças, seja ao sol, à chuva, ao vento, né? E tá firme. Então, ter você aqui hoje me entrevistando e sabendo que você participou, como o Jonathan participou dessa conquista, que foi ganhar uma vaga na Câmara, para mim é muito gratificante. Isso me deixa muito feliz. Com certeza a gente também, né, não, Jonathan? Eita, velho, muito massa. Outra coisa, bicho, que eu queria falar é isso, assim, em relação... no caso, tua mãe, ela já Não. Minha mãe faleceu esse ano, Célio, fizeram 9 anos que ela faleceu. Anos, né? Minha mãe faleceu primeiro e, Célio, é uma perda que eu não desejo a ninguém, meu irmão. Você também não tem mais a sua mãe, né? E a gente sabe o quanto é difícil, porque mãe é carinho, mãe é atenção, mãe é colo, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte: na vida da gente, Célio, pode ter ninguém que nos valorize, mas se a gente tem a mãe da gente viva, a gente tem um porto seguro, né? A gente sabe que se a gente chegar na casa dela, pode só ter o feijão com arroz. Ela diz: coma, que depois eu vejo o que é que eu como, né? Então, é esse sentimento, né, que a gente sente falta. E ter perdido minha mãe, para mim, foi um baque muito grande, porque minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo, né? Então, foi ela que acompanhou tudo. E quando eu recebi a notícia, Célio, da morte da minha mãe faleceu por problemas renais, né? Desde que eu me conhecia por gente, minha mãe reclamava de dor. Eu sentia muita dor no rins e passou mal várias vezes. E naquela época, Célio, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? A gente não tinha as unidades de pronto atendimento, como hoje a gente tem uma UPA em Belo Jardim, uma UPA em Caruaru, que oferece especialidades. E eu penso que se naquela época, né, tivesse aparecido pessoas com o papel que eu faço hoje, né, de conseguir cirurgias, de conseguir exames, né, dentro de unidades, né, do Estado, né, ou até dentro da unidade particular, talvez minha mãe tivesse viva ainda, né? Então, assim, a gente tem que entender o papel relevante que a gente tem, Célio, da diferença que a gente pode fazer na vida do outro, né? Eu lembro que certa vez, uma senhora dos Sem Terra chamada Luzia, ela estava com um problema pulmonar e ela dava entrada na unidade básica de saúde e ela ia lá e todas as vezes, não, volta para casa. E cada dia mais ela piorando. E chegou um momento que eu disse, gente, a gente tem que levar ela para o hospital para internar ela, porque senão essa mulher vai morrer. Sério, quando ela deu entrada na unidade de saúde, ela estava com pneumonia aguda e ela passou 30 dias internada, ela perdeu mais de 20 quilos. E hoje ela está viva para contar a história. Mas se não tivesse alguém ali buscando dar a ela o direito que a ela é necessário, talvez ela não tivesse mais em nosso meio. Né? Então veja a importância que tem a atenção ao outro, o cuidado com o outro. Né? Então, assim, perder minha mãe naquela fase para mim foi muito difícil. E eu não sei o que teria sido de mim se não fosse minha família. Minha esposa me ajudou muito, meus filhos me ajudaram muito, né, a suprir essa necessidade, né, na ausência da minha mãe. É como falou, e hoje, Naderson, a gente vê muitos jovens que tem a mãe, que tem o pai e não consegue valorizar, né? E aí você vê essa juventude não dizendo para o pai que ama, não dizendo para a mãe que ama, e a gente só vai entender verdadeiramente qual é o papel do pai, da mãe, seja muitas vezes não ele tão maravilhoso, carinhoso, cuidadoso quanto a gente gostaria que fosse, mas ele cumpre o seu papel, né? Como muitas vezes o pai como cuidador, a mãe, como você dizia também, minha mãe, ela tirava do dela, né, para dar pra gente. Então, assim, e hoje a gente vê pessoas que não têm esse cuidado, que não têm esse amor, essa valorização aos pais que ainda estão com eles, né? Então, aí, o que é que você diz, assim, para esses jovens
que ainda tem seus pais, que tem sua mãe, o que você diria para essas pessoas que não valorizam o pai e a mãe que tem com toda a sua dificuldade? Célio, a nossa família é aquilo que a gente tem mais de mais importante. Não existe família perfeita. Toda família ela vai ter as suas dificuldades, as suas desavenças, em alguns momentos brigam, em alguns momentos estão juntos. Mas o mais importante é a gente saber que a gente precisa ter o nosso porto seguro. É a gente saber que se voltar para casa a gente vai ter acolhimento. E o que a gente precisa dizer para os nossos jovens é que não esperem perder para poder fazer conta, né? Para poder dar conta da perda, né? Eu digo isso porque, Célio, a gente só vai saber da importância que tem uma mãe, que tem um pai quando a gente perde. Né? Porque o sentimento da juventude é de que eu posso tudo, né? Eu posso tudo, eu sou jovem, a força da revolução, de uma sociedade melhor tá nas minhas mãos, mas a gente não se dá conta do papel que tem os nossos pais na nossa vida, né? Que tem os idosos na nossa vida. Então, por exemplo, quantos de nós paramos para ouvir um idoso? É, né? Difícil, né? Às vezes a gente diz assim, mas ele é muito tagarela. Mas talvez ele seja tagarela porque ele sente a ausência de alguém que queira o ouvir, né? E quando ele encontra alguém, ele realmente vai conversar muito. E essas pessoas, ela tem acima de tudo, além da formação de diploma, né, que é importante na nossa vida, ela vai ter a importância da vivência. Da vivência, né? A né? sabedoria da Isso, vida, toda né? cicatriz que a gente vê em alguém, Célio, ela representa algo. E aquele rosto enrugado do velho, do idoso, é o semblante do tempo, né? Quantas pessoas ele não viu ir embora, né? Quantos sentimentos ele não teve que administrar durante a vida dele, né? Sentimento de alegria, de tristeza, de ganho, de perda, né? Célio, eu vi uma coisa muito interessante de uma pessoa dizendo que foi o seguinte: o cara disse, eu quero os 2 segredos para a minha vida ter sucesso. E ele foi um sábio, foi lá e perguntou a ele, sábio, o que é que eu faço para ser ter muito sucesso nessa vida? Ser bem sucedido. Aí ele disse, você vai pegar essas 2 dicas que eu vou lhe dar aqui, esses 2 papelzinhos, e você vai guardar. No momento de maior alegria da sua vida, você vai abrir ele e você vai ler. E no momento de maior tristeza da sua vida, você vai ler ele. E o cara levou para casa, né? E uns 2 anos depois, o cara ganha na Mega Sena. O cara teve a oportunidade de ser premiado e tal. E o cara ficou muito feliz, eufórico, e ele disse, poxa, eu preciso me lembrar da dica do sábio. Eu vou ler aquela dica que ele me deu. E ele abriu o papelzinho, e no papelzinho dizia assim, tudo na vida passa. Até os momentos mais alegres. E passou aquele ali, ele leu aquela dica, né? E para aquele momento ali, para ele não teve tanto entendimento do que aquilo queria dizer. E depois de um tempo, um filho dele morre. Porque perder um filho, Deus nos livre desse sentimento, sério, né? Porque o normal é a gente ver os nossos pais irem embora, né? E depois a gente ir embora. E não os nossos filhos. E ele perdeu um filho dele. E foi um momento de muita dor, de muita tristeza, e ele abriu mais uma vez o bilhete que aquele sábio disse. E naquele bilhetinho dizia o seguinte, isso também vai passar. Então, assim, existem momentos de alegria, existem momentos de tristeza, mas eu acho que Deus, a todo momento, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. A gente tem que tirar uma lição de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Seja de algo bom, seja de algo ruim. Deus sempre está tentando nos ensinar. Porém, a gente sabe que existem pessoas que só enxergam maldade nas coisas e nem sempre só enxergam bondade, né? Então a gente precisa tirar, Célio, lição de tudo que acontece na nossa vida. Seja no momento de perda, seja no momento de alegria. Porque são nesses momentos que a gente revela quem nós somos. Verdade. Quer conhecer quem é alguém, esteja com ele num momento que ele estiver muito estressado. Ele vai revelar quem ele realmente é. E esteja com alguém em um momento de muita alegria, porque ele vai revelar quem ele é. Então é necessário que nós, enquanto seres humanos, tenhamos equilíbrio emocional
para saber discernir aquilo que nos impulsiona e aquilo que nos derruba. E a gente saber equilibrar isso, Célio. Porque da mesma forma que a gente tem a maldade, a gente também tem a bondade dentro de nós. E a gente precisa entender e saber onde é o nosso ponto de equilíbrio para que a gente não possa pecar, né? Fazendo aquilo que é errado e muitas das vezes menosprezando ou diminuindo aquelas pessoas que para nós são pequenas. E a gente não pode esquecer que aquele que é grande é porque um dia foi pequeno. Que massa E isso. por que é que eu digo isso? E certa vez, Célio, eu ouvi um pastor dizendo isso. E ele dizia, quer ser grande, seja pequeno. Quem foi aquele que se diminuiu e que hoje está nos céus? O próprio Cristo. Né? Então seja pequeno. Quer ser grande, seja pequeno. Pequeno nas atitudes, seja pequeno na sua forma de enxergar o outro. Seja pequeno na sua forma de achar que você é maior do que os outros. Seja pequeno. Porque só assim a gente se torna grande. Que top, velho. E aí, falando dessas coisas aqui, eu tenho uma frase que eu digo sempre o seguinte, da parte do que vem de Deus. Quando não é bênção, é ensinamento. Também, se não for para ser bênção para a nossa vida, então é ensinamento. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, até no sofrimento, Deus está nos ensinando, como vocês dizem. Até no sofrimento que a gente passa, Deus ele quer nos dar uma lição, Ele quer nos ensinar ali, passar algo para que a gente possa vencer aquela dificuldade da qual a gente está passando. Então a gente precisa realmente mudar a nossa forma de enxergar, até eu digo sempre a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar os problemas, né? A gente precisa olhar para os problemas e enxergar soluções. A gente não pode olhar para os problemas e enxergar mais problemas. Não, tá tendo um problema aqui, então eu preciso resolver, então eu preciso melhorar. Eu não posso ficar aqui e murmurar com esse problema, porque senão eu vou morrer com ele. Então eu preciso olhar para o problema e através desse problema eu vejo soluções, né? Então é assim que a gente consegue evoluir e sair dali da nossa dificuldade, né, velho? E muito massa, bicho, essa questão da família aí, a gente precisa cada vez mais levar isso para as pessoas. A gente vê nos dias de hoje essa falta de carinho, a gente vê muitas pessoas, muitos pais, muitos esposos, né, tendo dificuldade de transmitir, véio, carinho. Acho que o meu filho mesmo transformou a minha vida, bicho. Ô Célio, em muitos momentos da nossa vida a gente reclama da forma como nós somos criados. Ah, o meu pai era muito ignorante, minha mãe também, né? Eu poderia ter tido uma educação melhor. Só que nós, enquanto filhos, será que a gente parou para ouvir como os nossos pais foram criados? Não é verdade? Então, assim, nós somos reflexos da nossa forma como nós somos criados. Em alguns momentos, a gente vai demonstrar na nossa forma de agir aquilo que, como a gente foi ensinado, se a gente é muito ignorante, se a gente é muito paciente, se a gente é muito bondoso, se a gente é muito maldoso, a gente vai refletir aquela formação que nós tivemos. Nós temos a influência dos nossos pais na nossa vida, mas nós também temos a influência daquelas pessoas que estão próximas. Porém, a nossa família, aquela forma como nós fomos criados pelos nossos pais, ela vai ter uma influência muito maior, porque a psicologia diz que a formação da criança, ela é uma esponja. A criança é uma esponja. E ela vai ter uma absorção muito maior do 0 aos 7 anos, da formação do caráter dela. Então, existem coisas que nós replicamos no dia a dia que a gente nem vai se dar conta, sério. Mas foi uma formação que nós tivemos dos nossos pais. Então, vamos parar para a gente analisar, poxa, quem foram meus pais? Como é que eles foram criados? Né? Por que é que eu sou assim? Porque nós tivemos uma formação antes, né? Antes disso. E eu não entendia isso, Célio, até cursar no curso de administração de empresa, né? Que eu sou administrador de empresas, terminei o meu curso de administração lá em 2016, quando eu estudei uma disciplina chamada de antropologia, né? Antropologia das ciências sociais. Quando a gente ia estudar como era que se dava a formação da sociedade, a gente vai ver que todos nós somos influenciados. Da mesma forma que nós somos influenciados, nós influenciamos. Né? Então, quando a gente se dá conta dessa formação, a gente vai entender por que a sociedade está da forma que está hoje.
né, por conta de famílias desestruturadas, famílias desestabilizadas, muitas das vezes vinda de uma cultura paternalista, né, onde o homem pode bater na mulher, onde o homem pode trair a mulher e não tem consequência nenhuma disso. Infelizmente, essa foi uma formação histórica que nós tivemos, que muitas das vezes nós reproduzimos nas nossas ações sem nem se dar conta, porque está lá no nosso subconsciente, infelizmente. Mas isso, graças a Deus, aos poucos, né, a gente tem mudando, né? Eu acho que a sociedade ela está evoluindo, a gente vai tendo mais acesso à informação hoje, né? A gente tem mais acesso, como a gente dizia, através do celular, através de cursos, essa transmissão de um ter conhecimento e começar a passar para o outro, e isso tem ajudado muito nessa questão, né? E o papel também do nosso podcast é isso, é transmitir isso, né? Levar esse conhecimento a outras pessoas que muitas vezes não tem uma formação e precisa ter acesso a esse conhecimento, buscar cada vez mais, para que ele possa também agora transmitir, né, para o seu filho, seja ele para seu amigo ou para um vizinho. Isso é muito legal. Como a gente estava conversando, Nadilci, falando em questão de formações, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre as tuas formações acadêmicas, em qual você já é formado, e se você já atuou em alguma dessas áreas a qual você é formado. Então, Célio, como eu já havia dito, né, eu sou técnico em agropecuária de formação, né, tive a oportunidade de estudar na antiga Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, né, que hoje é IFPE Campus Belo Jardim, e nessa época eu terminei o curso técnico em agropecuária e tive a oportunidade de prestar o concurso para a Prefeitura de Itacaimbó, né, fui aprovado e trabalho na prefeitura desde 2009. E durante essa minha formação, né, durante o meu estágio, que eu estagiei na Souza Cruz, lá eu tive a oportunidade de entender um pouco de como era que funcionava toda a questão logística da área da produção do cigarro, né? Como é que fazia desde o plantio até chegar no consumidor. E todo esse conhecimento ele passava pela área da administração de empresas, né? Então, por influência dos meus colegas de trabalho, eu comecei a cursar o curso de administração, comecei a cursar lá em Pesqueira. Aí na época o meu estágio terminou, aí eu voltei para Itacaimbó e comecei a estudar em Caruaru, fiz a transferência do meu curso para lá. Terminei o meu curso de administração e fui estagiar na área da administração de empresa dentro do próprio Instituto Federal de Belo Jardim, né? Lá em vários setores. Então eu fui praticamente um trainee dentro do colégio agrícola, né? Passei na área da biblioteca, almoxarifado, no setor de aluno, então na área de produção e pesquisa. Então passei por toda a instituição, né? Conheci os mais diferentes locais da instituição e como era que ela funcionava. Logo em seguida, quando eu terminei o meu curso de administração, eu comecei a fazer o curso de gestão ambiental, que foi a área, Célio, que eu me encantei e me apaixonei, né? Então, assim, por quê? A área de meio ambiente, além de você ter a relação de tentar entender essa relação hoje, sociedade e meio ambiente, e o quanto a gente é necessário, né, que a gente tenha um meio ambiente equilibrado para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, eu tive a oportunidade de ser diretor de meio ambiente, né, de 2017 a 2020. Né, recebi o convite do prefeito Álvaro para estar na diretoria de meio ambiente e foi muito enriquecedor para mim. Foi a época da minha vida que eu tive o maior network, Célio. O que é network? É você fazer redes de contato dentro da área de trabalho, né, e ter a oportunidade de conhecer as mais diferentes áreas da gestão ambiental. Por exemplo, então, eu tive acesso direto ao secretário estadual do meio ambiente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a rede de ação pela sustentabilidade, uma rede que hoje eu faço parte enquanto vereador e que nela nós temos diferentes representações no Brasil inteiro, né, fazendo parte da RAPS. Por exemplo, como a eleita governadora Raquel Lira, ela faz parte da RAPS. O senador Alessandro Molon, lá do Rio de Janeiro, faz parte da RAPS. O prefeito de Recife, João Campos, faz parte da RAPS. Então, o que é essa rede de ação pela sustentabilidade?
ela traz discussões voltadas para a área de meio ambiente, né, e o quanto essas discussões elas podem ajudar nos trabalhos legislativos. Então, a lei de agentes ambientais ela nasce dentro, né, dessa RAPS. O programa municipal de formação para os professores na área de meio ambiente também nasce dessa articulação com a RAPS. Então, é uma rede que me fez crescer bastante e me fez enxergar o papel que tem o parlamento nas discussões e sobre a relevância que tem a área ambiental. Está aí hoje o mundo inteiro discutindo na COP27, né, sobre o papel da mudança climática e o papel fundamental que tem o país, o Brasil, nas discussões climáticas. Mas a gente não pode esquecer que antes de se construir um país, se constrói uma cidade, se constrói um município. Antes da gente discutir o tio todo, né, como a gente havia dito no início, é necessário que a gente discuta o local. A partir do momento que a gente muda o local, a gente começa a mudar a região, daqui a pouco a gente muda o estado, a gente muda o país. Que massa. Assim, em relação a essa questão do meio ambiente, existe alguma forma que eu também, como cidadão, como morador da minha cidade, eu possa contribuir para a melhoria do meio ambiente? Como é que eu posso fazer isso dentro da minha casa, da minha cidade? Existe, Célio. Hoje toda residência ela é um microambiente, né? É um microambiente. Então é necessário, por exemplo, lá você tem a opção de você poder começar a separar os resíduos. Você pode fazer hoje, Célio, em municípios pequenos a gente não vê tanto, mas em grandes cidades onde você tem uma grande aglomeração das pessoas vivendo verticalmente, né, que no caso nos prédios, você tem a opção de fazer pequenas composteiras. Então, por exemplo, o teu resíduo de uma cenoura que tu descasca, uma casca de laranja, uma casca de banana, você pode utilizar aquele material, pega a terra, faz uma compostagem e daqui a pouco você tem um produto altamente rico que você pode plantar um próprio pé de maracujá em casa, um pé de fruta, tá entendendo? Com esse material, o próprio resíduo da sua residência. Papelão, você pode separar ele. O vidro, você pode separar. Aquela embalagem de desodorante, você também pode separar. Tudo aquilo que você está gerando de lixo é reciclável. Então, se você começar a pensar a sua casa como um ambiente que precisa ser mais sustentável, você vai começar a separar todos esses produtos. Existe um projeto, Célio, que eu estou tentando trazer para o município, que é a troca consciente. O que é que você faz? Você descarta o resíduo e automaticamente você tem um desconto na conta de energia. Por exemplo, você pega o papelão, você pega o vidro, você pega a embalagem de desodorante, que é o alumínio, e você troca ela por bônus na sua conta de energia e automaticamente você tem uma conta de energia mais barata. Então, eu estou lutando para ver se a gente consegue trazer esse projeto para cá. Por quê? Porque é uma forma de você mostrar para a sociedade que aquilo que ela descarta tem valor. Se não tem valor para mim, mas tem valor para outro, né? E isso é dinheiro que a gente está jogando fora. E outra coisa, nunca queime lixo, né, velho? Não, de forma nenhuma, sério. Além da gente estar... de estar contribuindo para a poluição do meio ambiente, né? A gente tem várias pessoas ao nosso redor que pode ter um problema de asma, um problema de bronquite crônica, que é acentuada, né, muito quando a gente tem essa poluição no ar.